Abra no livro dos Salmos. Salmo de número 137. Salmo 137. Os irmãos do Parque das Bandeiras provavelmente já ouviram essa mensagem, vão ouvir de novo, mas a palavra de Deus sempre se renova na nossa vida. Minha mão está tremendo aqui para pegar a água, mas é normal, né? É assim mesmo. No dia que isso não acontecer, tem alguma coisa errada com a gente. Salmo 137, acompanhe a leitura da santa e inerrante palavra do nosso Deus. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Quanto aos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. É até difícil falar amém depois de um verso como esse. Alguns ficam até com medo. E talvez você se pergunte, por que esse texto no dia do aniversário da igreja? Mas vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos na Tua presença, diante da Tua santa e inerrante palavra, Pai. Esta palavra tão maravilhosa que o Senhor preservou por tantos anos, tantos séculos, e chega até nós, inerrante da mesma forma, infalível, para curar as nossas enfermidades espirituais. Fala conosco, Pai. Aplique a Tua palavra aos corações dos Teus servos, Pai, independente das limitações do pregador, Senhor. Fale com a nossa alma. É o que nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: lembre-se do Senhor em terra estranha. Lembre-se do Senhor em terra estranha. E eu quero começar com uma história da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os pracinhas, como eram conhecidos os soldados da Força Expedicionária Brasileira, lutaram longe de casa. Eles lutaram nos Alpes italianos. Homens que vieram de vários lugares do Brasil, muitos lugares quentes, e foram lançados no ambiente hostil, onde tinha frio, neve e montanhas perigosas. E uma missão brutal: tomar o Monte Castelo, um lugar que era uma posição estratégica dos soldados alemães. Subir esse monte de dia era muito difícil, porque a posição alemã era no topo do monte. Então eles viam facilmente os soldados que estavam chegando ali. Subir à noite também tinha suas dificuldades. Aqueles que não morriam pelas balas dos soldados morriam de hipotermia devido ao frio. E essa batalha durou meses. E conta-se a história que numa certa madrugada, quando aqueles soldados estavam subindo o monte, enfrentando todo esse cenário, um virou para o outro e perguntou: você sabe de onde eu venho? E ali começaram a vir memórias do Brasil. Um falava: eu venho do Morro do Engenho.
uma referência ao Nordeste. Outro falava, eu venho das selvas, região amazônica. Outro falava, eu venho dos cafezais, Minas Gerais. Eu venho da boa terra do coco. Possa ser que seja Praia Grande. E vieram assim memórias do Brasil ali. E dessa conversa nasceu uma canção que se chama Canção do Expedicionário. Uma canção muito bonita, conhecida por quem já serviu o exército ou até para quem não serviu o exército também, devido a uma melodia muito bonita que ela tem. Em Terra Estranha, lembrar de casa sustentou aqueles soldados. E assim conosco, é comum nós lembrarmos das nossas origens quando estamos fora do nosso lugar. É comum quando alguém vem lá do Nordeste passear em São Paulo, começar a sentir saudades da sua rede tão maravilhosa, da fruta tirada diretamente da árvore, ou como diz, do pé, né? Ali aquela manga tirada ali diretamente da árvore. E vice-versa, às vezes alguém vai daqui de São Paulo passear ali no Nordeste e rapidamente começa a se lembrar do seu colchão quando tem que dormir na rede ali durante várias noites. Lembranças, muitas delas doces, outras agridoces. Quando nós lembramos de pessoas que já partiram e que nós tanto amávamos. Quando lembramos de aflições que nós passamos nas nossas vidas e ficamos ansiosos, como nós refletimos ainda há pouco. Lembranças. E esse é o contexto aqui do Salmo 137. O povo está lembrando o período que esteve no cativeiro babilônico. O Senhor disse que se Israel não fosse fiel, Deus levantaria uma nação de longe que conquistaria o povo e levaria o povo ali para o cativeiro. E essa nação recebe nome nos profetas, em especial em Jeremias, os caldeus, os babilônios, Nabucodonosor. Jerusalém foi cercada, saqueada, destruída, o templo foi incendiado e grande parte da população deportada para a Babilônia, onde viveu estrangeira, em terra estranha, longe do culto e da cidade separada pelo Senhor. E essa não é só uma realidade deles, é nossa também. Nós vivemos como estrangeiros em um mundo que não nos recebe muito bem, em um mundo hostil às coisas de Deus. Vivemos em terra estranha, como viajantes, peregrinos que estão aqui de passagem. E nós devemos lembrar do Senhor enquanto estamos aqui. Por isso o tema da mensagem, lembre-se do Senhor em terra estranha. E como você deve fazer isso? Em primeiro lugar, lamentando a aflição suportada. Isso está do verso 1 até o verso 4. Lamentando a aflição suportada. O povo judeu, o povo de Israel, viveu no exílio cerca de 70 anos e depois retornou ali através de um decreto para construir os muros e a cidade de Jerusalém. Então o cativeiro durou ali 70 anos. E aqui nós estamos diante de um salmo que foi escrito após o retorno do povo a Jerusalém. Eles estão lembrando o período que estiveram no cativeiro. E os verbos nos ajudam na nova versão, na Almeida Revista e Atualizada, e na Nova Almeida Atualizada, nós vemos os verbos aí no passado, né? No verso 1, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Os verbos aí nos ajudam, né? Algumas versões vão trazer no presente narrativo, né? Nós nos assentamos e choramos. É válido também. É como se o salmista estivesse descrevendo algo que estivesse vivendo naquele momento, ou que viveu ali naquele período. Mas as nossas versões aqui acertam muito quando trazem os verbos no passado. E eles estão aqui lembrando desse período.
lembrando de como era diferente estar ali na Babilônia. Os israelitas que eram acostumados com a Judéia, onde tinham ali várias colinas, montanhas, e a Babilônia era diferente, era um lugar ali plano, cheia de canais de irrigação, de rios, entre eles o rio Tigre, o rio Eufrates, e como o profeta Ezequiel vai citar, o rio Quebar. Então o povo está ali, e é interessante que eles estão chorando, é dito no verso 2, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E verso 3, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres. Até aqui por enquanto. Então o povo aqui está ali diante dos seus inimigos, dos seus algozes ali. E é interessante que no verso 1 é dito que eles choravam, lembrando de Sião nesse período. E isso não é nada acidental. Se você for lá em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, e em especial no verso 15, nós podemos perceber de onde o salmista tirou essa ideia aqui. Ezequiel 3, verso 15. Então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo, no meio deles. Então, algo comum. Isaías, capítulo 3, vai dizer a mesma coisa, capítulo 3, verso 26. As suas portas chorarão e estarão de luto, Sião desolada se assentará em terra. Então não é nada acidental. O Senhor Deus já tinha dito que isso ia acontecer. Não era uma explosão emocional, pelo contrário, era o choro da saudade do culto, da saudade da glória de Deus, da saudade das peregrinações até Jerusalém. É a dor de quem sabe que foi feito para outro lugar e se recusa a chamar a Babilônia de lar. E você já teve essa sensação de não pertencer a um lugar, mesmo tendo nascido naquele lugar? De, às vezes, em reuniões de família, pessoas que te criaram, que te carregaram no colo, e você está ali e parece que você não faz parte dali, porque você não fala como eles, não se comporta como eles. Isso não é um acidente. O apóstolo Paulo escreveu que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer que, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Isso chega até nós. E aqui o salmista ele enfrenta também a zombaria dos inimigos. É dito que ele pendura ali os salgueiros, né? Eles penduravam as suas harpas nos salgueiros que estavam ali. E que árvores eram essas? Eram árvores do tipo chorão. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. São árvores que nascem com os galhos pendentes para baixo. Para você visualizar isso daí, talvez possa ser que tenha uma samambaia lá na sua casa. Ou você conhece alguém que tem. Então é uma árvore que tem ali os seus ramos ou galhos para baixo, que tipificava muito bem o que eles estavam pensando ali. E eles escolhem pendurar os seus instrumentos de louvor nessas árvores, porque os seus opressores estão exigindo entretenimento. Eles querem ouvir um dos cânticos de Sião, talvez os próprios salmos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo sobranceiro, o monte Sião, a alegria de toda a terra. Talvez o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É como se eles dissessem: onde está esse Deus de vocês? Está morto esse Deus a quem vocês dirigiam os cânticos de vocês? Cantem para nós enquanto vocês são os nossos escravos. Eles querem zombar do povo de Deus. E essa zombaria chega até nós.
O mundo continua exigindo que a fé cristã seja mero entretenimento. O nome de Cristo é tolerado, desde que não mexa no pecado. Se apontar que algo é pecado, o nome de Cristo é hostilizado. Mas o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, verso 7, que de Deus não se zomba. Que de Deus não se zomba. Por isso, o salmista aqui ele escolhe o silêncio. Ele diz no verso 3, no verso 4, como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Não tem cabimento. É isso que ele está querendo dizer aqui. O nome do Senhor não estava restrito a um lugar. O próprio Senhor Jesus, ele diz que não seria no monte ou em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. O problema é que cantar como eles estão querendo aqui seria aceitar a lógica espiritual da Babilônia. Um pregador chamado Christopher Ash, ao pregar esse texto, ele entendeu que seria um sinal de submissão aos deuses da Babilônia. E o que nós fazemos quando esse tipo de coisa chega até nós? Quando esse tipo de aflição chega até os nossos dias, será que nós choramos, lamentamos como o salmista, quando o nome de Cristo é zombado por aí? O Senhor Jesus disse que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas o Senhor Jesus, ele não elogia qualquer tristeza. Bem-aventurado, feliz aquele que chora ao perceber os seus pecados e perceber que precisa de um Salvador, que ele não pode se salvar por si só. Bem-aventurado é aquele que faz como Isaías, que ao contemplar um alto e sublime trono, ele disse: ai de mim, porque eu estou diante de um Deus 3 vezes santo, e eu sou pecador. O povo sabia que estava nessa situação por conta dos seus pecados. E nós devemos chorar pelas mesmas coisas, pelo nosso pecado particular, pelo pecado da nossa cidade, pelo pecado da nossa nação. Chorar por um mundo que rejeita o evangelho da graça. À semelhança do salmista, Cristo também foi zombado. Disseram, quando ele estava na cruz: desça daí, se você descer, nós creremos em você. Mas não acabou por aí. Nós sabemos que ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todo aquele que ouvir o nome de Cristo se dobre diante dele e toda língua confesse que ele é o Senhor. E nós fazemos a mesma coisa. Confessamos Cristo crucificado, exaltado, mesmo que seja escândalo para alguns e loucura para outros. Essa é a primeira verdade que o texto nos apresenta, que você deve lembrar-se do Senhor em terra estranha, lamentando a aflição suportada. E a segunda verdade que o texto vai apresentar para nós é que você deve lembrar-se do Senhor em terra estranha, avaliando a sua lealdade. Avaliando a sua lealdade. Isso está no verso 5 e no verso 6. E aqui o salmista ele vai sair de uma voz coletiva, até agora nós vemos o nós no salmo, para uma voz individual, mas representando todo o povo de Israel ainda. E aqui ele faz uma estrutura paralela entre os versículos muito interessante. Então acompanhe comigo o verso 5. A primeira frase do verso 5. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém. Agora vá para a segunda frase do verso 6. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então aqui o salmista está falando da lealdade a
casa do Senhor, da lealdade à casa do Senhor. Ele menciona aqui Jerusalém. E Jerusalém, aos poucos, foi se tornando uma figura de um mundo por vir. A semelhança de Babilônia, que foi se tornando uma figura nas Escrituras do mundo que nós vivemos, um mundo hostil a Deus. Foram se tornando símbolos. E aqui o salmista vai mostrar para nós que a lealdade é medida pelas nossas prioridades. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas muitos judeus ali, israelitas, estavam perdendo a alegria de estar na casa do Senhor, estavam se acostumando demais com a Babilônia, estavam esfriando na fé e muitos já nem sentiam saudades de Jerusalém. É possível até um crente saudável e ativo esfriar na fé do seu Deus. Na canção do expedicionário, da história que a gente mencionou no início, em certo lugar, no refrão, mais especificamente, é dito: por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Se esse é um amor de um soldado à sua terra natal, qual deve ser o nosso amor ao reino de Deus? Qual deve ser o nosso amor à casa de Deus, ao lugar onde nós congregamos? Qual deve ser a nossa reação? Deveria ser: Senhor, não permita que eu fique sem a sua presença. Não permita isso. Meu irmão, se você fosse impedido de estar no culto ao Senhor essa semana, qual seria a sua reação? Alguns sentem contentamento. Alguns, quando tem um pequeno resfriado, já pensam: é melhor não ir, vou ficar por aqui mesmo. O estudo de quarta não é culto, é estudo, então não vai ser tão grave assim. Qual seria a tua reação, meu irmão, minha irmã, se você fosse impedido de estar na casa do Senhor? Durante a semana, quantas vezes você ora pela casa do Senhor? Quantas vezes você ora pedindo para Deus abençoar a sua igreja? Ora pedindo para Deus criar algum caminho para que você possa servir a igreja, para que te dê dons e talentos para o trabalho da igreja? Quantas vezes isso acontece? A igreja não é responsabilidade apenas do pastor e seus presbíteros. É de cada membro. Isso é falado na profissão de fé, inclusive. Todos são responsáveis pela igreja. A igreja acompanha toda a vida do crente. Você já parou para pensar nisso? Quando há um nascimento, a igreja está lá, seja o seu nascimento ou de um dos seus. Quando há o batismo de alguém, de uma criança, a igreja está lá. Quando há uma profissão de fé, como haverá hoje aqui, a igreja está lá acompanhando esse momento. Quando há um casamento, a igreja está lá testemunhando esse momento. Quando há luto e dor, perdas, a igreja está lá. Por isso devemos ter essa lealdade à casa do Senhor. E não só com um pensamento nela, mas com toda a nossa vida. O salmista ele invoca sobre si uma automutilação. Nós vemos aí na segunda metade, a segunda frase aí do verso 5. Vamos ler o verso 5 do início de novo. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, e aqui ele fala: que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. É como se ele dissesse: eu prefiro perder os membros do meu corpo, eu prefiro até morrer, do que eu me afastar da casa do meu Deus. É uma linguagem extrema, mas ele quer passar justamente isso.
É como se ele dissesse: esse mundo e essa vida não são a minha maior alegria, as riquezas não são a minha maior alegria, o que a Babilônia tem a me oferecer não é minha maior alegria. O Senhor Deus é. Deus é minha maior alegria. Meu irmão, como você tem usado a sua vida no serviço ao Senhor? Como tem sido a sua lealdade à casa do Senhor e a lealdade da vida ao Senhor? O apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios que nós somos santuário de Deus e que os membros do nosso corpo são membros de Cristo. Isso tem sido uma verdade na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Cristo, ele é o exemplo de lealdade perfeita. Ele entregou tudo o que ele tinha. Ele entregou o seu sangue, toda a sua vida, para que você pudesse estar sentado hoje ouvindo essa palavra. Como seria você não poder ler a palavra do Senhor? Como seria você não poder se deslocar à casa do Senhor por conta de uma doença? Avalie a sua lealdade e submeta a sua vida ao Senhor. Nós temos visto até agora que você deve lembrar-se do Senhor em terra estranha. Em primeiro lugar, lamentando a aflição suportada. Em segundo lugar, avaliando a sua lealdade. E em terceiro e último lugar, clamando por sua justiça. Clamando por sua justiça. E aqui, nós chegamos na parte mais difícil do Salmo. A parte imprecatória. O que é isso? É um clamor dirigido a Deus, no qual o justo entrega o juízo nas mãos de Deus, pedindo que ele haja com justiça contra o mal que está sendo vivido. Alguns acham que esse salmo é atípico e omitem esse trecho até de canções. Tem canções, você pode procurar no YouTube, escreve lá, Salmo 137. Muitas canções não vão ter esse trecho aqui. E alguns vão dizer que talvez aqui a ética do salmista não é tão avançada igual a ética que nós temos hoje. Então, já passou esse período, é algo diferente. Mas falar isso é colocar a inspiração da palavra em xeque. O salmista aqui, é preciso dizer que ele sabe que a vingança pertence ao Senhor. Como é dito em Deuteronômio, capítulo 32, verso 25. E sabendo disso, ele suplica ao Senhor que faça justiça contra os adversários. Em primeiro lugar, ele vai falar aqui de Edom, no verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Quem são esse povo, né? Quem é, melhor dizendo, esse povo? São os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, ambos filhos de Isaque e Rebeca. E os edomitas, nós vemos aqui, eles eram parentes próximos do povo de Israel. E você quer ver qual foi a conduta dos edomitas? Abra em Obadias, livro do profeta Obadias. Vamos ler alguns versos aqui, só para você ter uma noção. Obadias, capítulo único, do verso 11 ao 14. Obadias, do verso 11 ao 14. Olha só. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu
com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Percebe o que eles fizeram? Quando o povo de Israel conseguia fugir por uma brecha do muro, lá estava sua nação irmã para matar ou entregar aos seus algozes. Então o salmista aqui pede que o Senhor haja com justiça diante disso. Ele está orando conforme a Escritura. Lá em Ezequiel, capítulo 25, verso 13, o profeta registra o seguinte, as palavras de Deus: também estenderei a mão contra Edom, e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto. Verso 14, exercerei a minha vingança contra Edom. O salmista está orando conforme a palavra. E ele vai mencionar aqui também Babilônia. Verso 8 e verso 9. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. O salmista aqui, por mais que esse versículo nos assuste, está orando conforme as Escrituras. Isaías capítulo 13, verso 16, uma profecia contra a Babilônia. O Senhor diz por intermédio do profeta, Isaías 13, 16, suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos. E por aí vai. Então o salmista está orando conforme essa profecia de Isaías. E os babilônicos, meus irmãos, eles eram cruéis nas guerras. O livro de Lamentações, nós não vamos abrir lá no livro de Lamentações, mas você pode ler em casa depois. É dito que durante o cerco da Babilônia, bebês morreram no colo de suas mães por conta da fome. E algo trágico. Algumas mães cozinharam os seus próprios filhos por conta da fome. No capítulo 5 de Lamentações é dito que mulheres eram violadas. Você sabe muito bem o que é isso. E que os anciãos não eram respeitados. É um povo muito cruel. Então nós percebemos aqui que o salmista ele não está sendo sentimental, ele está pedindo justiça. E você ficou perplexo com esse pedido? Saiba, Deus atendeu. Onde está a Babilônia? Onde está Edom? Caíram. Não existem mais. A Escritura nunca autoriza nós buscarmos vinganças pessoais. Para os nossos inimigos, nós oramos como o Senhor orou na cruz. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Oramos como Estevão. Pai, não impute esse pecado a esses homens. Perdoa-lhes, Pai. Mas quando os inimigos estão se levantando contra o próprio Deus, contra a igreja, contra o nome do Senhor Jesus, a oração assume um novo tom. Pai, destrua. Destrua. O que fizeram não foi contra mim, foi contra ti, Senhor. Exerça o seu juízo.
Diante de um mundo que nós vivemos, devemos sentir essa santa indignação. Não é qualquer indignação, mas é uma indignação de acordo com a palavra do nosso Deus. Quando leis são promulgadas que perseguem os cristãos, que impedem de alguns ensinos serem ministrados na igreja, sem o medo de ter um processo nas costas, quando isso acontece, devemos orar como salmista, pedir que o Senhor haja com justiça. Mas eu quero olhar para esse verso 9 mais uma vez. Aqui é dito que feliz aquele por meio do qual o juízo se cumpre. E a palavra feliz aqui é a mesma palavra do Salmo 1, para bem-aventurado. E quem é o bem-aventurado do livro dos Salmos? Aquele que não andou segundo o conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, não se assentou na roda dos escarnecedores e teve o prazer na lei do Senhor e cumpriu essa lei perfeitamente. Quem é? Que no Salmo 2 é chamado de ungido, que tem um cetro de ferro e rege todas as nações. O Messias, Jesus Cristo. Ele é o bem-aventurado. Ele é a rocha apresentada no Salmo 18, apresentada na carta do apóstolo Pedro como pedra angular. Ele é a própria pedra angular. E o Senhor Jesus, sim, ele foi esmagado. Agradou ao Senhor moê-lo em nosso lugar. Mas ao mesmo tempo que ele foi esmagado na cruz, ele estava naquela cruz esmagando todos os inimigos do povo de Deus, despejando principados e potestades e expondo eles publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. E acima de tudo, ele estava esmagando a cabeça da serpente, a cabeça do sedutor desse mundo, do diabo, Satanás. Por isso a igreja ora para que esses inimigos que já estão derrotados sejam plenamente removidos da face da terra. E a Babilônia espiritual, que é apresentada lá no livro de Apocalipse, que se embriaga com o sangue dos que vivem na terra, que essa Babilônia espiritual que nós vivemos seja destruída também. Clamamos assim. Partindo para a conclusão, meus irmãos, a canção do expedicionário, que a gente tem mencionado aqui, da história dos soldados, ela diz assim, em certo lugar: você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho, no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando o jeito de um enorme coração. Se essa era a alegria de um soldado a lembrar da sua pátria natal, qual deve ser a nossa alegria? O que define o crente não é a terra que ele pisa, é a pátria que ele aguarda. A nova Jerusalém. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que essa pátria, esse lugar, é uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa é a pátria que nós aguardamos. Apocalipse 21 vai dizer que vai vir uma nova Jerusalém descendo do céu da parte do Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa pátria nós aguardamos. O que passa no seu coração ao pensar nesse lugar? Porque muitas vezes nós amamos um mundo que crucificou o nosso Senhor Jesus. Por quê? Lá naquele dia que nós formos para a Nova Jerusalém, o nosso exílio irá acabar. O exílio que começou lá no Éden. E é interessante que no Éden nós tínhamos um jardim
que o Senhor visitava o homem uma vez por dia. Na Nova Jerusalém, uma cidade. E o Senhor habitará com o seu povo para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu considero tudo como perda quando eu penso na sublimidade do que eu ganhei de Cristo Jesus. E sabe por que você tem essa promessa? Porque você tem a promessa de um mundo vindouro? Hebreus 12, verso 2. Porque Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita de Deus. Você tem essa promessa porque Jesus disse, um pouco antes de ser crucificado, aos seus discípulos: eu estou indo preparar lugar para vocês, para buscá-los, e que para onde eu esteja, estejais vós também. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembre-se de onde você vem, de uma vida de pecado. Lembre-se de onde você está, na casa do Senhor. Lembre-se que Deus te colocou nessa igreja ou em alguma outra igreja e dê valor a isso. Lembre-se de onde você está e que você não teria condições por si só de procurar esse lugar. E acima de tudo, lembre-se para onde você vai. Lembre-se do mundo vindouro, enquanto você vive em terra estranha. E que Deus te dê a força necessária para isso.